que a gente está aqui com a nossa editora de China, Emanuele Coure, e acabamos de cobrir a coletiva de Trump e notícia de última hora, em meio, então, à tensão diplomática com a China e aos controles de exportação chineses. Trump acaba de trazer o seguinte, você está vendo aqui, em primeira mão, acaba de acontecer. Uh, acaba de saber que a China tomou uma posição extraordinariamente agressiva, mandando uma carta extremamente hostil ao mundo, dizendo que eles estavam efetivamente, a partir de 1º de novembro de 2025, impondo controles abrangentes de exportação em virtualmente qualquer produto que façam e alguns sequer feitos por eles. Isso afeta todos os países sem exceção e foi obviamente um plano desenvolvido por eles anos atrás. É absolutamente impensável, uma coisa não sem precedentes em comércio internacional e uma desgraça moral ao lidar com outras nações, baseado no fato de que a China tomou essa posição sem precedentes, e falando apenas pelos Estados Unidos e não pelas outras nações que similarmente foram ameaçadas, começando em 1º de novembro ou antes, dependendo de quaisquer ações futuras ou mudanças pela China, os Estados Unidos da América vão impor uma tarifa de 100% sobre a China, sobre e além de qualquer tarifa que eles estejam já atualmente pagando, então 100% acima do que já está. Também em 1º de novembro, nós vamos impor controles de exportação em todo e qualquer software crítico, controle de exportação dos Estados Unidos em softwares para a China. Notícia imensa. É impossível acreditar que a China tomaria uma ação como essa, mas eles tomaram. E o resto é história. Obrigado pela sua atenção a essa questão. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América. Manu, então, não para ficar aqui fazendo aquele sensacionalismo de bomba, não é sensacionalismo se a notícia é de fato bombástica. Então, impressionante retomada a aparente guerra tarifária entre os Estados Unidos. Só para a gente ter uma estatística, a gente repercutia antes do início da fala de Trump, agora há pouco, a tarifa média dos Estados Unidos sobre importações da China está perto de 58%. Isso é uma média, depende do setor, de acordo com uma análise do Peterson Institute, comparando as tarifas em vários setores. A tarifa média dos Estados Unidos, da China, melhor dizendo, em bens americanos, é de cerca de 37%. Controle de exportação de software crítico. A gente está falando de companhias americanas mesmo, Oracle, Microsoft, amplamente utilizadas pelo regime chinês, uma notícia gigantesca e que escala as tensões. Trump não descartou na coletiva de agora há pouco se encontrar com o presidente chinês, com o líder chinês, à margem da cúpula da APEC, cúpula, então, de países do Pacífico, que inclui os Estados Unidos, claro que tem a costa no Pacífico, Havaí, etc. Ele já vai estar lá na Coreia do Sul. Não se sabe se ele vai se encontrar com Xi, então, depois do que aconteceu, um telefonema que ia acontecer aparentemente também não ocorreu. Muito bem, notícia gigantesca, controle de softwares. Manu, suas primeiras impressões, então, a partir do pronunciamento de Trump. Perfeito, muito obrigada. Então, a gente já comentava ali no início da transmissão sobre qual seria a reação de Donald Trump, porque aquele primeiro post que ele fez tinha sido realmente muito forte. Inclusive, agora, como você disse, ele foi mais ameno e disse que vai ver se vai se reunir ou não com Xi Jinping. No entanto, na primeira publicação que ele fez, ele disse que ele não iria mais se encontrar com Xi, coisa que era esperada para acontecer agora no final de novembro. E agora a gente veio a confirmação dessa realmente postura mais firme de Donald Trump, anunciando 100% de tarifas, além daqueles quase 58%. Vale destacar que esse novo valor, ele chega até a ser maior do que aquela primeira que foi anunciada durante a guerra tarifária entre os dois países, que chegou a 145%. Essa tarifa agora, então, é ainda maior. E só para a gente entender brevemente, trazendo um contexto aqui para o público, quando a gente já teve aqueles anúncios de 145%, no primeiro momento, por mais que isso tenha durado por poucas semanas, isso já teve um impacto muito grande na China. A gente viu, por exemplo, containers parados nos portos chineses porque eles não tinham certeza se eles enviassem essas cargas, se elas não enfrentariam 145% de tarifas quando chegassem nos Estados Unidos. Imagine agora que a gente tem essas tarifas ainda maiores. E só para destacar, esses quase 58% de tarifas que agora já estão sendo aplicadas na China já estão tendo um impacto muito grande no país. Eles diminuíram muito a exportação de produtos para os Estados Unidos. O regime chinês tem feito um esforço gigante para tentar redirecionar esses produtos para outros países e, inclusive, eles só não baixaram a porcentagem deles de exportação justamente porque eles conseguiram fazer esse redirecionamento. Só que realmente, se eles mantiverem por pouco tempo que seja essas tarifas de quase 158%, isso pode ter um impacto muito grande no regime chinês. E agora a gente fala aqui de realmente as tensões subindo entre os dois países, porque essas restrições anunciadas pelo regime chinês têm um impacto muito grande se elas realmente forem aplicadas, não somente nos Estados Unidos, mas em toda a cadeia global de tecnologia
tecnologia, setor de defesa e tudo isso. Então, vamos esperar e ver como tudo se desdobra, mas como você disse, isso realmente é uma bomba, não é exagerando o contexto da situação, é realmente informações muito importantes. Perfeito. Eu vou aproveitar para você que está chegando agora para recapitular o momento em que isso acontece. Isso vem logo depois que antes da coletiva que você acompanhou aqui ao vivo com tradução simultânea. Inscreva-se no canal e não perca mais como essa dos principais eventos da política global. Isso vem logo depois que Trump anunciou então anteriormente, fez uma publicação que escalava muito as tensões. Ele disse algumas coisas muito estranhas estão acontecendo na China, estão se tornando extremamente hostis, enviando cartas para países de todo o mundo, dizendo que querem impor controles de exportação sobre todos os elementos de produção relacionados a terras raras e praticamente qualquer outra coisa que possam imaginar, mesmo que não seja fabricado na China. Ninguém jamais viu algo assim, mas essencialmente isso congestionaria os mercados e tornaria a vida difícil para praticamente todos os países do mundo. Ele disse que outros países estavam extremamente irritados. Numa longa publicação, então, na sua rede, o Truth Social, ele disse que os Estados Unidos também têm posições monopolistas muito mais fortes e amplas que as da China. Eu apenas escolhi não usá-las, pois nunca houve motivo para isso até agora. Ele disse que a carta chinesa tem muitas páginas e detalha com grande especificidade cada elemento que pretendem reter de outras nações. Ele disse que coisas que eram rotineiras agora deixaram de ser. Disse que não falei com o presidente Xi porque não havia motivo para isso. Essa foi uma grande surpresa. Ele disse que não sabia se ia se encontrar com Xi, então, na APEC, mas disse que ele falou que o timing era especialmente ruim devido à questão da paz no Oriente Médio, que isso era um péssimo momento. Disse que para cada elemento que eles monopolizam, nós temos 2. E explicando, elementos de terras raras são então um conjunto de 17 elementos metálicos que permeiam tudo, desde smartphones até caças de combate. E o anúncio que veio da alfândega chinesa, o início então dessa tensão, para você que está chegando agora a entender, é que qualquer coisa que tenha 1 milésimo, 0,1%, que tenha 1 milésimo, então 0,1% de um elemento de terra rara com origem na China, vai precisar de uma licença da alfândega chinesa para ser exportado. Não só o que está saindo da China, tá? Por exemplo, se o Brasil quiser exportar uma coisa que tenha 0,1% de um elemento de terra rara chinês, vai ter que ter uma permissão chinesa. Uma coisa sem precedentes vindo, então, do Partido Comunista Chinês. Até porque a gente está falando de uma escala muito pequena, 0,1%, 1 milésimo de um elemento de terra rara. Quando o Trump fala sobre monopólio, não é brincadeira. Quando a gente fala desde imãs até refino de minérios de terras raras, processamento, a China detém 44% das reservas, 60% a 70% da mineração para explorar essas reservas, 90% a 93% então do processamento para ter o produto final, basicamente um monopólio, e por isso também isso é tão crítico, envolve a indústria de segurança nacional no mundo todo. Muito bem, então, uma notícia explosiva que vem aí agora. Já dei ali para a produção o início do corte, fica aí então o registro. Novamente, Manu, isso é uma coisa imensa que impacta amplamente, e eu vou pedir para que você recapture a sua análise de mais cedo, para quem estiver assistindo o corte depois também, a respeito do quão importante isso é em termos de afetar militarmente os Estados Unidos e aliados, o impacto que isso tem quando a gente fala do panorama global do uso de minérios de terras raras. Por favor. Perfeito, Marcos. Eu até, para a gente então iniciar essa análise, eu quero trazer para o público brevemente mais algumas informações sobre essas restrições que a China anunciou ontem. Isso porque, além dessa restrição de 0,1%, que todos os produtos que possuam 0,1% dos minerais de terras raras produzidos na China, que eles precisarão necessariamente de uma aprovação do regime chinês para serem exportados, eles também colocaram várias empresas de defesa em uma lista específica que o regime chinês ainda não anunciou. Mas, ou seja, todas essas empresas que estarão nesta lista, que o regime chinês ainda vai divulgar, eles não poderão comprar produtos que sejam desenvolvidos pelos minerais de terras raras e não vão poder importar minerais de terras raras, que, como o Marcos já comentou com a gente, são fundamentais para a produção de vários equipamentos de defesa, como, por exemplo, mísseis e drones. Além disso, eles colocaram uma restrição para a exportação desses minerais que são utilizados em tecnologia de inteligência artificial no setor militar e também microchips de alta tecnologia. Além disso, eles anunciaram que vão colocar restrições na tecnologia utilizada para construir máquinas e tudo o que eles precisam realmente para a produção, para o refinamento desses minerais de terras raras e também para a extração desses minerais de terras raras. Essa última questão ela pode parecer um pouco mais confusa, então vou dar uma explicação melhor sobre essa questão. Ou seja, a questão é que agora outros países que precisavam importar esses minerais de terras raras para produzir a tecnologia necessária para fazer o refinamento dessas terras, eles não poderão desenvolver esses produtos
a não ser que eles tenham, claro, um estoque muito grande, mas é muito difícil, justamente porque esses são produtos muito caros. E isso vai impedir com que outros países possam desenvolver mais essas tecnologias para fazer o refino, para fazer o processamento desses minerais de terras raras, ou seja, aumentando ainda mais o monopólio que a China praticamente já tem do refino desses minerais. Algo muito sério, algo que impacta muito não somente os Estados Unidos, mas todos os países do mundo, porque agora várias empresas de defesa não vão poder produzir vários materiais, vários equipamentos que elas precisariam. Além disso, só brevemente aqui, isso afeta também o regime chinês. Isso porque esses minerais que são exportados para a produção desses microchips de alta tecnologia, boa parte desses microchips, eles são produzidos ali em Taiwan, mais de 90%. Só que o regime chinês ele é muito dependente da importação desses microchips. Eles não conseguem ainda produzir esses microchips de alta tecnologia. E esses microchips também são utilizados em armamentos e até mesmo na produção de equipamentos tecnológicos, como por exemplo os nossos smartphones. Ou seja, isso impacta todos os países do mundo, inclusive o regime chinês. Por isso é algo tão grande, por isso que é algo que inclusive agora teve uma reação gigante de Donald Trump. E só para acrescentar aqui também, Marcos, uma coisa interessante é que isso também pode dar uma atenção ainda maior para o Brasil. Isso porque o Brasil é o segundo país que mais possui, com as maiores reservas desses minerais de terras raras. Claro, o Brasil não tem essa tecnologia para a extração e para o processamento, e justamente isso que torna toda a questão delicada, porque demoraria cerca de 5 anos, mais ou menos, para desenvolver essa indústria, isso com muito investimento. Então, digamos que os Estados Unidos resolvessem agora desenvolver esse setor, coisa que eles estão fazendo, eles demorariam um tempo grande. Então, é uma questão muito delicada, mas ainda assim, existe uma possibilidade de agora outros países tentarem de alguma forma recorrer ao Brasil para pelo menos tentar ter acesso a esses materiais e no futuro, quem sabe, desenvolver de alguma forma as tecnologias que seriam necessárias para a extração e também para o refino. Então, é esperado que exista agora uma nova atenção para o Brasil novamente por conta desses minerais. E acontece precisamente no momento onde as negociações entre Luiz Inácio Lula da Silva e Trump devem estar para ocorrer, né? A gente tem aqui também mais sobre isso. Eu gostaria de trazer aqui uma questão à tona que eu preparei justamente para a gente falar de análise. Eu já esperava com a publicação anterior do Trump, não tanto ciente dessa que ia vir, claro, coisa de última hora, mas eu trago aqui isso. Essa é a capa da Foreign Policy. Tem duas revistas principalmente que definem o ambiente do debate a respeito de relações exteriores nos Estados Unidos. A Foreign Affairs, mais antiga, até famosa da época da Guerra Fria, e depois essa que começou na Guerra de 80, que são as duas lidas principalmente pelo establishment de política externa dos Estados Unidos, e essa é a capa da Foreign Policy, então, da última edição, o fim do desenvolvimento. Está aí o fim do desenvolvimento da Foreign Policy. E é interessante porque pontua-se que a segurança nacional, em uma série de artigos, pontua-se que a segurança nacional, as preocupações com um mundo mais fragmentado, devem de fato estagnar o desenvolvimento econômico conforme há mais atrito, um fracasso das organizações multilaterais como a ONU, e agora a gente está vendo uma coisa que, uma rota de colisão que, se era evitável, já não foi evitada, onde a política tarifária dos Estados Unidos, em termos de atrair por preocupação de segurança nacional, uma reindustrialização para o país, está coincidindo com a posição da China como uma espécie de hub fabril do mundo. Isso reaviva até as tensões geopolíticas, ideológicas que existem entre o Partido Comunista Chinês e os Estados Unidos, coisa que não é de hoje, já vem lá atrás, e no último governo Trump teve um pico. Manu, muita coisa para a gente ficar de olho, não sei se vai concordar com a minha análise, conforme existia um esforço muito grande no primeiro governo Trump, também para fazer o que eles chamavam de o pivô para a Ásia, então, de reduzir, brevemente para a gente encerrar o segmento, a gente poder tocar a pauta também, mas para o pessoal ficar de olho, porque além das negociações com o Brasil, o segundo maior detentor de reservas de terras raras, malgrado que a Manu falou na análise, que o processamento ainda é na China e demoraria anos para desenvolver um processamento localmente ou mesmo nos Estados Unidos. Além da questão da negociação com o Brasil, também relevante porque, conforme o Oriente Médio as tensões devem diminuir, é esperado que volte a movimentação lá atrás do primeiro governo Trump sob o Mike Pompeo, uma coisa que o Marco Rubio também é adepto, fazer o pivô para a Ásia, do spotlight, do holofote de segurança nacional, saindo do Oriente Médio e indo para o Partido Comunista Chinês, é uma das coisas que a gente pode esperar, não sei se concorda com a análise. Concordo sim, Marcos, ainda mais porque me parece que
É só a minha análise, que nesse primeiro momento o Donald Trump tem focado muito em resolver vários problemas internos dos Estados Unidos e também vários problemas regionais, como a gente vê, por exemplo, o aumento de tensões ali na Venezuela. Mas uma vez que Donald Trump tenha resolvido vários desses problemas, coisa que vale destacar aqui, ele tem tentado fazer bem rápido. Se ele resolver vários desses problemas, vai ser muito mais simples para os Estados Unidos, num segundo momento, se focarem muito na questão da Ásia. E a gente viu durante toda a corrida presidencial, não somente Donald Trump, mas também J.D. Vance, falando que agora o foco deles iria mudar totalmente para a Ásia. E isso, na verdade, se alinha muito com as políticas e a forma como os Estados Unidos vinham enxergando a China nos últimos tempos, porque no primeiro momento, algumas décadas atrás, se a gente pode dizer assim, o principal inimigo dos Estados Unidos era considerada a Rússia. Nos últimos anos, a gente viu vários documentos do Departamento de Defesa dos Estados Unidos agora classificando a China como o principal adversário dos Estados Unidos. E agora chegou o Donald Trump falando então que eles precisavam resolver este problema. E tudo isso acontece justamente neste cenário do aumento de tensões e de uma postura cada vez mais firme dos Estados Unidos. E até só para complementar aqui, como a gente já disse no início dessa live, eu acredito que essas restrições que a China vai aplicar agora da exportação desses minerais de terras raras, mesmo na verdade que essas restrições elas não cheguem a ser aplicadas, isso vai mudar muito a dinâmica como os países se relacionam. Porque os Estados Unidos agora estão tendo um momento de wake-up call, assim, um momento de acordar, onde eles estão percebendo o quão dependentes eles são do regime chinês e eles vão agora começar a tomar atitudes para não serem mais dependentes. Então, talvez até uma ruptura maior entre vários países ocidentais e o regime chinês, talvez o bloco ali, o eixo que a gente chama o eixo autoritário, que é formado por Irã, China, Rússia, Coreia do Norte. Então, eu acredito que isso talvez possa causar uma divisão ainda maior entre esses países. O negócio é interessantíssimo, porque eu lembro que um tempo atrás a gente tinha a gente estava trabalhando com aquele documentário da Guerra Final. Eu já vou falar mais sobre isso, pessoal. Mas o Robert Spalding, que é um dos entrevistados na Guerra Final, uma produção original do Epoch, ele foi adido de defesa na China em 2015 e antes disso foi comandante da frota dos B-2 Spirit, aquela mesma frota que bombardeou as usinas de Natanz, Esfahan e Fordo, as usinas nucleares no Irã. Então, o Robert Spalding falava que interessantíssimo isso. Eu vou até recuperar aqui. Se a gente puder recuperar o que o Trump havia falado naquele primeiro tweet, eu recupero aqui, que eles estavam esperando fazia tempo e o tempo chegou. Muito bem, os Estados Unidos também têm... a carta que eles enviaram de muitas páginas... Eu quero pegar o tempo específico, assim, mas o termo específico. Se não achar, eu sigo com a análise. Nunca pensei que chegaria a esse ponto, mas talvez, como tudo na vida, a hora tenha chegado. Ele fala muito sobre o timing, e também na outra publicação ele fala a respeito do momento escolhido. Então é interessante porque o Deng Xiaoping, o líder chinês ali da época da reforma e abertura econômica, tinha um ditado que era esconder as forças e esperar o momento. Tinha um negócio meio fabiano aí na forma de agir do regime chinês. E o Robert Spalding fazia essa análise. Esse general que liderava a frota dos B-2 Spirit e foi adido de defesa na China em 2015, com exclusividade para a Epoch Times, ele falava precisamente sobre isso lá atrás, em 2022, que eles estão construindo as forças e estão esperando dar sinais de um momento Sputnik. Lembrando, lá atrás, em 57, os soviéticos jogaram um satélite Sputnik em órbita, essencialmente iniciando a corrida espacial com os Estados Unidos, com a resposta definitiva vindo com o lançamento, então, da missão para a Lua em 69. Aquele recorte da Guerra Fria é muito interessante quando a gente tenta fazer um paralelo com o que acontece agora. O que o Robert Spalding, esse general, falava? Que eles estão evitando dar um momento Sputnik. Muita gente falou que o DeepSeek era esse momento e o Trump falou, isso é um wake-up call para as companhias de tecnologia americanas. Agora, com esse tipo de requentamento das tensões, eu ia falar bom, tô aqui, tá confundindo as palavras, pessoal. Tava na tradução simultânea, o inglês fica com o português na cabeça, mas parece que isso volta a aquecer não só as tensões lá do primeiro mandato, mas com um tom muito mais de o momento Sputnik chegou, o momento de fazer ações drásticas, radicais como nunca antes chegou. Parece ser um pouco do recado que o regime chinês está dando. E se a gente pega a análise do Robert Spalding lá atrás de que eles não estavam evitando dar um momento Sputnik, parece que não estão mais evitando. Muito bem, Manu, eu te agradeço aí pela presença. Eu volto com você para qualquer atualização. Você fica de olho se tiver mais breaking quanto a isso. Mas antes eu quero passar aqui, então, com o público por um convite. Eu estava falando de A Guerra Final e vocês estão vendo esse livro aqui do meu lado. Então, o que acontece, pessoal? Isso que eu falei da Guerra Final é um documentário original do Epoch que você só assiste em um lugar. A Epoch TV, a plataforma de streaming do Epoch Times. E aqui a gente está com nossa produção no Brasil
Brasil e trazendo para você esse documentário traduzido, imperdível, uma mega produção original em 6 partes. E isso aqui, ó, a especialidade da casa é regime chinês, não adianta, nós fomos fundados, afinal de contas, por sobreviventes da ditadura do Partido Comunista Chinês. Pessoas que sobreviveram, ou eles próprios, à perseguição religiosa, ou pessoas ainda que viram seus familiares serem detidos. Não só familiares, nossos 4 primeiros jornalistas foram detidos na China e ficaram presos por 10 anos. Isso lá atrás, no ano de 2000, fundados por sobreviventes para relatar a respeito da catástrofe de direitos humanos acontecendo na China e nos Estados Unidos. De lá para cá foram 25 anos de muito aprendizado. E um ponto, assim, do qual a gente está muito orgulhoso da nossa história é esse livro. Fundados por voluntários, sobreviventes do regime nos Estados Unidos para falar o que acontecia lá dentro, em 2004 publicamos essa série editorial, 9 comentários sobre o Partido Comunista. Um livro que começou a circular em clandestinidade dentro do principal estado autoritário do mundo, aquele do regime chinês. E pela primeira vez, para muitos chineses, isso deu um vislumbre da verdadeira história da China, livre da ditadura do partido. Uma história riquíssima, profundamente imbuída de espiritualidade, e passou a dar também uma noção de como o partido destruiu essa história com a sua revolução cultural e praticou genocídio aí por décadas, culminando com o extermínio não só de dezenas de milhões de pessoas, a entidade que mais matou gente na história do mundo é o Partido Comunista Chinês, afinal de contas, mas também um extermínio de cultura tradicional. Esse livro tão influente foi que iniciou o maior movimento de direitos civis em todos os tempos, 450 milhões de chineses que renunciaram juramentos ao partido. Isso inclui tanto aqueles que fizeram juramento se filiando, mas também gente que fez em Liga da Juventude Comunista, outras organizações satélite, afinal de contas, quase todo chinês acaba fazendo juramento na escola. 450 milhões de renúncias ao juramento. E tudo começou com isso. Essa é a edição comemorativa do livro, para 20 anos, uma tradução para o português revisada a partir do chinês, revisada a partir do inglês. Eu fui um dos revisores a partir do inglês e eu acho que a gente fez um trabalho primoroso. Prefácio especial com todo o carinho da nossa equipe editorial e essa edição aqui com capa em alto relevo. Essa aqui está plastificada, que está fechada, mas a capa aqui tem um alto relevo. Essa com a capa em alto relevo não está nem nas livrarias. Só um jeito de obter e vai com a nossa cartinha aí agradecendo. Isso aqui você ganha de graça, com frete grátis na sua casa, ao assinar a Epoch TV Brasil e ganhar acesso a todo o nosso conteúdo. Essa é a melhor forma da gente te ajudar a estar conectado com o debate global, ter acesso a informações exclusivas de dentro da China e compreender melhor o mundo à nossa volta. Então eu estou falando de Guerra Final, esse documentário, estou falando desse livro. Por menos de R$1 por dia você ganha tudo isso. Eu acho até que é uma barganha aí. Coisa que aí tinha que subir, vou ter que falar com a produção, porque R$1 por dia, todo o conteúdo premium e o livro com frete grátis estão querendo levar a empresa à falência, mas aproveita enquanto dura pelo menos. Para você saber do que a gente está falando, acesso a todo o nosso conteúdo premium e ao livro, de graça, com frete grátis, o livro físico na sua casa. Vamos começar então mostrando para você o que tem na plataforma, o que é esse documentário A Guerra Final. Conheça só um dos documentários aos quais você vai ter acesso assinando e ganhando o livro de graça. Esse é A Guerra Final. I thought it was a joke. I never thought it could become true now. It is terrible that CCP has gotten so far along in this 100-year plan, but they've gotten really close to succeeding. The goal and the objective for this World War III scenario for the Chinese Communist Party is to defeat the democratic system. The Wuhan virus gave China a good opportunity. Yes, we're in World War III now. But it's a third world war that the United States and the rest of the free world has never been prepared for. The Epoch Times investigation team had studied the CCP for years. But this time, what we uncovered was yielding evidence beyond our imagination. When they tell you they are weak, that's when you watch out. Deng Xiaoping made it very clear. The reason we open our door, open our market to the US, just we want their money. take their money, take their technology, and get rid of them when they at the first opportunity. This is the most ambitious regime in history. Sooner or later, we are going to defeat America. We face the prospect of becoming a U.S. system with Chinese characteristics in the not-too-distant future.
destroying the free world and your life, your happiness, and your children's future. We must live, you must die. This is straight out of the communist playbook. We are giving of our life's blood so that the Chinese Communist Party can survive and thrive.